Bom, então retomando o assunto, né, que estávamos estudando aí na aula passada, nós vimos gráfico de função de transferência, né, o nosso H de ômega, e percebemos que basicamente ele é um número complexo e pode ser dividido em duas partes, módulo e fase, né, que vem justamente daquela forma polar. Tem-se a forma retangular também, onde nós temos um número real, mais ou menos uma parcela imaginária. Tá? Só que para fazer esse tipo de análise, né, análise de resposta em frequência, adotamos análise do módulo e da fase. Então, o módulo vocês já viram, já estudaram como se calcula, a fase também, né, na análise de circuitos elétricos. Essa teoria não muda muito, tá? Arco tangente para fase e módulo utilizamos o teorema de Pitágoras, tá? Aqui nós vimos o gráfico de atenuação do ganho em relação à frequência, né? Tem uma parte de atenuação da saída, que seria essa parte para frequências maiores, e uma parte onde eu tenho o ganho máximo, né, que seria aqui, no caso, para frequências menores. Essa frequência pode ser dada em radianos por segundo, ou pode ser dada também em hertz, kilohertz, né, megahertz, assim por diante. Então, esse daqui seria o gráfico relacionado ao módulo. Temos um gráfico aqui relacionado à fase, tá? Então, nós temos a rotação angular que se tem ali para o sinal, tá? Então, eu injeto o sinal na entrada e na saída eu vou obter um outro sinal, correto? Só que esse sinal de saída, ele apresenta uma rotação angular. Então, não necessariamente ao injetar um sinal na entrada, eu tenho um sinal de saída em fase. Posso ter um sinal de saída com defasagem de, por exemplo, menos 30, menos 45, menos 90 graus, tá? Então, qualquer valor nessa faixa é possível se obter aí, é plausível de se obter para a configuração de circuitos em resposta à frequência, tá certo? Então, aqui nós temos alguns conceitos, né? Eu vou falar um pouco sobre ganho, atenuação e fase. Então, como já pudemos perceber, a função de transferência H de ômega é um número complexo e, como tal, pode ser expresso na forma polar por um módulo, que seria a representação da amplitude do sinal, e um ângulo, que seria a fase, né, do sinal de saída. O módulo da função de transferência é chamado de ganho, e assim o ganho é a relação entre o módulo do sinal de saída e o módulo do sinal de entrada. O ganho pode ser expresso basicamente como o H de ômega, que é igual também sinal de saída dividido pelo sinal de entrada. É uma razão dos sinais, né? Razão de tensão, razão da corrente ou razão de potências. Se o valor do ganho for maior que 1, o circuito é um amplificador. Tá? Ou seja, o sinal de saída é maior que o sinal de entrada. Nós temos aí alguns exemplos de amplificadores, só para citar para vocês. Temos amplificador classe A, classe B, classe AB, classe C, classe D, né, os amplificadores aí transistorizados. Mas nós temos também um amplificador que ele é amplamente utilizado na área de controle e automação, que é o amplificador operacional, tá? Então, o nome já é bem sugestivo, né? Ele faz operações, né? E essas operações são relacionadas sempre a sinais de tensão de entrada. Então, o amplificador, ele basicamente
Nessa topologia, né, de amplificador operacional, nós temos um terminal positivo, conhecido como não inversor, e um terminal negativo, conhecido como inversor, né? E a saída desse amplificador é um único ponto que é referenciado sempre para a Terra. Então, o amplificador operacional é um circuito integrado, tá? Com alguns terminais, onde se tem alimentação positiva, terra, e uma alimentação negativa, onde se pode ter uma amplificação de sinais positivos e também de sinais negativos, tá certo? Se o ganho for menor que 1, tá? Então nós temos um circuito atenuador, tá? Ou seja, sinal de saída acaba sendo menor que sinal de entrada, certo? Uma observação aqui interessante, como o ganho é uma relação entre duas grandezas de mesma natureza, né? Ou seja, mesma unidade de medida, o ganho é sempre adimensional, né? Não tem unidade. Se eu dividir aqui, opa, subi demais. Se eu dividir volts por volts, adimensional, ampere por ampere, adimensional, e watts por watts, também adimensional. Temos ganho de tensão, ganho de corrente, ganho de potência. Falando agora da fase, a fase é uma função de transferência, tá? A fase para essa função de transferência a gente chama de alfa de ômega, tá? Lembrando que a função de transferência era o H de ômega, e o seu correspondente de ângulo, né? O correspondente angular, ou seja, o ângulo do número complexo na forma polar. Então, essa relação de fase, ela vai representar o adiantamento do sinal da saída em relação ao sinal de entrada, tá certo? Então, nós temos aqui uma expressão matemática que demonstra exatamente isso. Eu tenho o ângulo de fase lá na entrada e eu somo esse alfa de ômega gerando o ângulo resultante do sinal de saída, tá certo? Então, nós temos ali um adiantamento, né, conforme foi visto, porque nós somamos ângulos negativos. Então, eu tenho 0, menos 30, menos 45, menos 75 e menos 90, né, por exemplo. Então, nós temos uma soma do ângulo de entrada com esse ângulo negativo, gerando um sinal adiantado na saída. Tem-se também, para essa questão de ganho, a definição de decibel, tá? Então, o decibel, ele é basicamente uma forma de medir a relação de grandezas físicas de mesma natureza, sendo adotado para expressar o ganho nas curvas de resposta em frequência para circuitos eletrônicos. Então, quando você tem um circuito amplificador, nós tratamos o ganho em dB, tá? Ou decibel, tá? Então, circuitos eletrônicos, basicamente, eles são dotados dessa característica, né? Característica de ganho, ou para sistemas com atenuação, ou sistemas para ganho, que teria, então, a característica de amplificação. Uma curiosidade é que o nome decibel deriva do sobrenome do Alexander Graham Bell, tá? O conceito de decibel está ligado aos nossos sentidos, né? Então, em especial aí, a audição. O ouvido humano não responde de forma linear a estímulos que lhe são impostos, tá? No caso aqui, potência sonora. Mas responde sim na forma logarítmica, tá certo? Tanto que quando você vai fazer um projeto de amplificador de som, né? Ou seja, eu entro com um sinal pequeno, baixa amplitude, e gera um sinal de alta amplitude na saída, utiliza-se potenciômetro nessa escala, a escala logarítmica. Potenciômetro é basicamente uma resistência variável.
Então, eu saio, por exemplo, se for um potenciômetro de 100 quiloohms, eu saio do valor zero e consigo variar para uma faixa ali de 0 a 100K, né? Eu percorro uma ampla gama aí de existências de forma linear ou de forma logarítmica. No caso de amplificador de áudio, né, amplificador de som, aí nós temos o potenciômetro com escala logarítmica, para que tenhamos uma resposta aí condizente com a nossa sensibilidade, né? A sensibilidade aqui do ouvido humano. Um exemplo aqui. Se a potência sonora sofrer uma variação de 1 watt para 2 watts, a sensação sonora não dobrará. Para que a sensação sonora dobre, a potência associada a ele deverá ser multiplicada por 10, ou seja, variação na forma logarítmica. 1, 10, 100, 1000 e assim por diante. Os logaritmos são utilizados para comprimir as escalas, né? Então, quando a faixa de variação é muito grande e ampla. Então, se a gente está trabalhando com números muito elevados, né, a gente pode utilizar essa escala para fazer as análises técnicas, né, das características dos sinais. Também se utiliza ali para transformar operações de multiplicação em divisão em operações de soma e subtração. Isso daqui eu até citei naquela primeira aula de transformada de Laplace, né, onde nós tínhamos a correlação de transformada direta e transformada inversa, né? Eu utilizei o exemplo do logaritmo também para elucidar naquele momento. Na análise de circuitos eletrônicos, é comum utilizarmos a escala logarítmica para expressar ganhos em decibel. Então, um ganho em decibel, que nós chamamos de dB, equivale a 1/10 de Bell, tá? Então, o Bell está relacionado a níveis de potência de entrada e potência de saída, tá? Então, podemos definir esse ganho Bell, como sendo logaritmo da potência de saída dividido pela potência de entrada. Desta forma, se a potência de saída for 10 vezes a potência de entrada, o ganho de potência vale 10, pois a saída é 10 vezes maior que a entrada. Tá? Então, se eu fizer aqui log de 10PE dividido por PE, pois 10PE é a potência de saída, né? Simplifico PE, fica log de 10, base 10 equivale a 1. Ou seja, o ganho de potência seria 1B, isto é, PS está 1 Bel acima de PE. Portanto, temos uma amplificação de 1 Bel. Para as grandezas que queremos estudar aqui, né, a unidade Bel, ela acaba sendo muito grande, por isso se utiliza o decibel. O decibel colocado aqui. Multiplicando apenas, né, a definição de Bell por 10. Então, dessa forma, ó, se nós tivermos potência de saída equivalente a 1000, né, 1000 vezes a potência de entrada, o ganho de potência vale 1000, pois a saída é 1000 vezes maior que a entrada. Portanto, se eu fosse jogar aqui na formulação de decibéis, nós teríamos log de 1000 vezes 10, né? Log de 1000 é 3, né? 10 elevado ao cubo, que dá 1000. Então, se eu fizer 3 vezes 10, eu tenho 30 decibéis, tá certo? O ganho de potência, portanto, acaba sendo 30 dB, isto é, uma amplificação de 30 decibéis. Então, uma amplificação de 30 decibéis equivale a um ganho linear aqui de 1000 vezes, tá certo? Então, a gente começa a trabalhar aqui com esse tipo de escala. Se eu jogar ali um ganho de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né?
nós teríamos aqui um número imenso para estar trabalhando, mexendo com fórmulas, né? Então, nós trabalhamos em decibéis aí para ter uma simplificação. Nós temos outro lado da moeda também, né? Supondo que eu tenha potência de saída sendo 0,001 da potência de entrada. Ou seja, aqui eu teria equivalente a 1 milli, né? 1 milli da potência de entrada para saída. Então, nós teríamos um ganho de potência que é 0,001, pois a saída seria 1000 vezes menor, né, que a entrada. Então, aí a gente já tem um conceitinho bem definido, né? Maior, amplificação. Menor, atenuação. Então, aplicando a fórmula aqui de decibéis, eu faço log de 0,001, multiplico por 10, esse log de 0,001, né, seria menos 3, porque 10 elevado a menos 3 equivale a 0,001. Então, eu faço aqui menos 3 vezes 10, eu tenho menos 30. E esse número nos facilita também na análise do ganho, né, do meu sistema. Por quê? O ganho de potência é de menos 30 dB. Se é menos, então nós temos uma atenuação de 30 dB. Ou seja, eu estou perdendo amplitude da saída com relação ao sinal de entrada. Tá certo? Então, essa análise em dB nos facilita justamente de pegar o número e observar. Ele é positivo? Então o sinal de saída é maior. Tá? Ele é negativo? Então o sinal de saída é menor. Quando você tem um sistema de comunicação, quando você trabalha com transmissão de dados, né, telecomunicações, se utiliza muito dB, tá? Porque daí você tem vários estágios de transmissão e nesses estágios de transmissão, né, tem um efeito multiplicativo. Só que é muito fácil você trabalhar em dB. Por quê? Em dB você vai fazer somas e subtrações. Então, o sistema ele consegue interpretar de uma forma mais simplificada a associação de vários estágios em sistemas de comunicação, certo? Aqui nós temos um modelinho. Opa, subi demais. Na verdade, desci demais. Então, temos um modelinho aqui de quadripolo, um circuito com 4 terminais, tá? Então, 2 aqui para entrada, 2 para saída. A gente representa um circuito eletrônico com uma impedância de entrada e uma impedância de saída. Entrada ZE, impedância de saída ZS. Então, temos aqui um sinal alternado, tá? Por exemplo, se fosse um amplificador de som, seria um sinal sonoro qualquer. Tem-se uma impedância de entrada, portanto, injeto uma potência nessa entrada e tenho na saída desse quadripolo uma potência, né? Uma potência jogada para a impedância de saída. Tá? Então, eu tenho um potencial na entrada e um potencial na saída. Portanto, apenas aplicando fórmula de potência, a gente sabe que potência na entrada é tensão ao quadrado sobre resistência de entrada e potência na saída é tensão ao quadrado sobre resistência de saída. Se a gente fosse representar isso daqui na escala de dB, né, decibéis, eu colocaria potência de saída por potência de entrada, portanto, tensão de saída ao quadrado sobre RS, dividido por tensão de entrada ao quadrado sobre RE. Beleza? O que acontece? Eu acabo tendo Vs quadrado sobre V quadrado, né? E uma razão aqui de de RE por RS, né? Eu posso colocar aqui expoente comum, né? Para as tensões. E como eu estou dentro de um logaritmo e tenho um produto, eu posso separar em uma soma, tá? Então, eu tenho uma soma da razão de tensão de saída pela entrada com uma razão de resistência de entrada por saída.
Aplicando a propriedade do log, né, eu tenho expoente aqui no argumento, eu passo multiplicando. Então, fica 2 vezes 10 equivale a 20 log de VS sobre VE, mais 10 log de RE por RS. Tá. Como o ganho de tensão é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, podemos concluir da equação acima que o ganho de tensão de um quadripolo qualquer aqui em dB é calculado pela expressão 20 log de Vs dividido por Vi. É essa a razão. E temos de forma análoga o ganho de corrente, sendo 20 log de Is. Professor, desculpa, a gente não consegue te ouvir, acredito. E agora? Agora dá pra ouvir sim, professor, tranquilo. Ah, beleza. Na atualização, né, que aconteceu no meu computador aqui, como sempre, dando muito chabu, muitos probleminhas. Mas a gente vai contornando. Então, retomando aqui, a apresentação tá normal aí para vocês? Tá com uma tela preta agora, professor, a apresentação. Ficou uma tela preta, Aí, né? agora voltou. Acho que Ah, quando você voltou? clica no. Aí, agora dá pra ver tranquilo. Ah, belezinha. Bom, então vou concluir aqui essa parte para que a gente possa partir aqui para a frequência de corte. Classificação de equipamentos eletrônicos de comutação, né, conforme eu citei, que são muito utilizados na telecomunicações, por exemplo, né? Aí eu cito amplificadores, microfones, né? Normalmente se estabelece esta classificação em dB, decibéis. A equação de ganho de potência em dB indica claramente uma relação entre dois níveis de potência. Para uma PS especificada, deve haver um nível de referência PE. Tá? Então, isso daqui é até uma conclusão óbvia, né? Eu tenho que ter uma potência
injetada na entrada, porque eu posso obter aqui algum tipo de saída, né? Independente se vai ser com ganho ou se vai ter uma atenuação, mas é necessário ter uma injeção de potência. O nível de referência normalmente aceito nesse tipo de análise é de 1 miliwatt de potência. A resistência associada ao nível de potência de 1 miliwatt é de 600 ohms, valor de impedância típico de linha de transmissão de áudio. Tá? Quando se adota 1 miliwatt como nível de referência, é comum a unidade dBm, como se indica pela equação abaixo. Tá? Então, o dBm é quando eu tenho uma relação entre a potência de saída e uma potência de entrada que é equivalente a 1 miliwatt. Tá? É uma relação constante. Então, o que acontece? Se eu tiver uma relação aqui, um GP dBm equivalente a zero, significa que minha potência de saída vale quanto? Repetindo, pergunta para vocês aí, ver se vocês entenderam. Se a potência de saída for equivalente a 1 miliwatt, significa que meu ganho de potência em dBm deve ser... Substituo aqui por 1 mili, né? Ó, PS é 1 mili. Denominador vale 1 mili, né? Para uma impedância aqui de 600 ohms. 1 mili dividido por 1 mili 1. dá 1, né? Log de 1 dá 0. Então vai dar 0? Vai dar 0. Então, significa, nesse tipo de ganho, dBm, que se eu tenho um valor equivalente a 0, a potência de saída equivale a 1 miliwatt. Tá? Então, 0 dBm... tenho 0 de potência. Não, você tem 1 miliwatt de potência. Tá certo? 1 miliwatt é pouco, né? A gente fez cálculo lá na ordem de 10 quilowatts. 100 quilowatts de potência, né? Aqui a gente está falando uma impedância típica para linha de transmissão de áudio, né? Então, áudio a gente trabalha com uma ordem de grandeza diferente, tá? Por isso que se adota o dBm. Quando se fala de amplificadores, né? Normalmente se tem muito essa questão aí de estudo do som, né? Sinais sonoros mesmo, para se fazer projetos de amplificadores. Falando um pouquinho de frequência de corte, ela é definida como uma frequência na qual a potência média de saída é a metade da potência de entrada, ou seja, quando o ganho de potência for 0,5. Matematicamente, PS dividido por PE igual a meio, ganho de potência. Tá? Como já vimos, o PS pode ser definido como VS quadrado sobre RS, PE seria VE quadrado sobre RE. Tá? Portanto, esta razão aqui, VS quadrado por RS, dividido por VE quadrado sobre RE, também tem que ser meio. Tá? Portanto, aqui, né, nós temos que VS sobre VE quadrado deve ser meio, e, portanto, se nós tirarmos aqui a raiz, né, fizermos raiz quadrada, a razão da tensão é 1 sobre raiz de 2, portanto, 0,707. Tá? Isso, obviamente, né, para um casamento aqui de impedância, RS sendo aí aproximadamente o valor de RE, resistência de entrada. Portanto, olha só, frequência de corte é dada como tensão de saída, sendo aproximadamente 0,707 da tensão de entrada, ou ainda 1 sobre raiz de 2. Se eu quiser isso em dB, eu faço como? Eu substituo, né? Então, o VS vale 0,707 V. Eu jogo isso daqui no lugar do VS na fórmula do ganho dB, dentro do log.
faço uma simplificação, VE por VE, sobra log aqui, né, de 0,707. Fazendo aqui esse log, chegamos aqui em menos 0,15, tá? Não tem esse log aqui, tá, turma? Já foi feito aqui. Daí, ao multiplicar por 20, chegamos em menos 3, tá? Então, esse é o valor que representa para nós a frequência de corte, tá? Isso daqui é importante, hein? Isso é importante. Então, para ganho de tensão equivalente a menos 3 dB, eu tenho a frequência de corte do sistema. Tá? Sempre ali no menos 3, a gente vai ter essa correlação da frequência de corte. Também podemos dizer que a frequência de corte é a frequência na qual a tensão de saída é aproximadamente 70,7% da tensão de entrada, ou seja, a frequência provoca um ganho de menos 3 dB. Mais uma vez, se o ganho é menos 3, na verdade é uma atenuação. Tá? Então, eu estou atenuando o sinal, eu não estou amplificando, tá? Porque é um ganho negativo. E a gente viu que valores negativos em dB representam uma atenuação, alguns poderiam chamar de perdas, né? Então, nós temos essas correlações, tá certo? Aqui é colocado um exemplo, né? Um exercício aí para se determinar os parâmetros, né? Aqui determinar a partir da função de transferência, ganho de tensão adimensional em dB e a fase do sinal para o circuito abaixo, tá? Utilizando aqui frequências 60 Hz, 1700 Hz, 10 kHz e comparar os resultados, né? Então, se utiliza aqui uma resistência de 5 ohms e uma indutância de 3 mH. Temos aqui alguns exercícios, né, para vocês praticarem aí. E vamos pulando aqui para o próximo tópico, que seria a parte de filtros, tá? Que é uma parte aqui que nos interessa bastante. Bom, então nós estudamos o comportamento dos circuitos RLC, tá? A gente já viu ali análise série, paralelo, né? O comportamento da frequência, já vimos ali principalmente na simulação que foi feita na semana passada, né? E a resposta que nós tínhamos para a relação RLC série, né? Então mudávamos a frequência e tínhamos valores distintos, né? De tensão, de impedância, porque a impedância no indutor tem uma relação diretamente proporcional com a frequência, né? E a reatância no capacitor tem uma relação inversamente proporcional com a frequência. Então, a gente pôde perceber o impacto da frequência nos valores naquela análise de circuito, né? Só que existem várias configurações aí simples de circuitos, também chamadas de redes, né, que são de grande importância, principalmente para circuitos eletrônicos. Esses circuitos são chamados filtros. Tá? Na sua definição mais simples, o filtro ele é um circuito que apresenta um comportamento típico em função da frequência do sinal a ele aplicado. Então, nós temos um sinal de entrada com uma certa frequência e a saída vai ter um comportamento com base nessa frequência do sinal de entrada, né? Permitindo, então, a passagem apenas de sinais com certas frequências, enquanto vai suprimir sinais de outras frequências, tá certo? Então, aqui tem outras definições, né? Fala-se que os filtros são compostos
basicamente por impedâncias interligadas, redes, né? Pode-se utilizar essa nomenclatura aqui também. E o comportamento desses circuitos depende do valor das resistências, capacitâncias e indutâncias, tá? Então, os três componentes passivos aí, vocês já conhecem, né? Já dominam aí o comportamento ali de cada um, né? Então, se nós fizermos uma relação circuitual entre eles, resistências, capacitâncias e indutâncias, podemos chegar aí em algumas topologias de filtros, tá certo? Então, falando aqui um pouco de filtros, né, nós temos aqui a distinção quanto à tecnologia empregada para cada um. Então, nós temos filtros passivos, ativos, temos filtros digitais. Então, basicamente, né, os passivos são os filtros construídos apenas com elementos passivos dos circuitos, ou seja, resistores, capacitores, indutores. Tá? São aqueles mais simples, né? São os mais tranquilos aí de se estudar. Temos os filtros ativos, que já são filtros onde se empregam elementos passivos associados, tá? Algum elemento ativo amplificador. Como, por exemplo, transistores e amplificadores operacionais. Tá? Na maioria das vezes, a gente utiliza os amplificadores operacionais. Temos também os filtros digitais, que são os filtros empregados em tecnologia digital, na construção, implementados, né, através de programação de um sistema microprocessado. Então, dá para se fazer também programação, né, para se obter ali um tipo de filtro digital ali, tá, para processamento de sinais. Falando agora com relação à função a ser executada, né? Então, os filtros, eles têm, obviamente, algumas faixas, né? Então, eu tenho filtros passa baixa, que permite a passagem, portanto, de baixas frequências, filtros passa altas, que permitirão então a passagem apenas de altas frequências. Temos filtro passa faixa, tá? Então, são aqueles filtros que permitirão a passagem de uma faixa, um range, né? Um range ali de frequências, tá? Por exemplo, né, eu poderia pegar um filtro que permite a passagem de 1 kHz até 10 kHz. Tá? Então, de 1 até 10 kHz passa todo o sinal da entrada para a saída. Agora, se eu colocar um sinal de 50 kHz, não passa nada, tá? Da entrada para a saída. Nem se eu injetar um sinal de 100 Hz. Por quê? Porque está abaixo de 1 kHz, só passa uma faixa específica de frequência. Tá? Temos também os rejeita faixa, né? Ou rejeita banda, né? Assim como tem o passa banda. Né? Rejeita banda, bem tranquilo, em vez de passar daquele 1K até 10K, né? De 1 kHz até 10 kHz, em vez de passar essa faixa, nós iremos rejeitá-la. Então, de 0 a 999 Hz, eu transmito o sinal da entrada para a saída. Tá? E acima, né, 10.001 Hz para frente, até infinito, eu também permito a passagem de 100% do sinal. Agora, de 1 kHz até 10 kHz não passa nada. Tá? Então, eu vou rejeitar essa faixa de frequência. Tá certo? Então, esse estudo aqui, ó, filtros passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa, é muito importante, de extrema importância, porque a gente utiliza em tudo, muita coisa, né?
Telecomunicações não tem nem o que falar, né? Quem nunca precisou trocar o filtro ali, né, de sinal ali do internet, telefone, né? A gente tem ali sempre que ter ali algum tipo de filtro, né, para rejeitar ali normalmente os distúrbios, né, que temos na linha. Por exemplo, caso de inversores, né, inversor de frequência, vocês não estudaram ainda a respeito, né, mas de uma forma resumida, inversor de frequência, ele pega um sinal DC, corrente contínua, ou seja, constante ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, 300 volts constante. E ele faz um chaveamento para transformar essa tensão constante numa alternada quadrada, tá? Só que essa alternada quadrada tem muitos distúrbios, né? O ideal é que fosse senoidal, né? Ou o mais senoidal possível, mais próximo de uma senoide. Então, o que eu faço? Eu utilizo filtros. Né? Por quê? Porque daí eu consigo retirar aquelas componentes, né, que eu não desejo, né? No caso aí de inversor de frequências, se for conectado na rede, tipo esses de energia solar, a gente quer obter uma fundamental, uma componente de frequência de 60 Hz. Por quê? Porque vai ter uma conexão com a rede, e a rede é 60 Hz. Então, eu preciso ter a mesma frequência de operação. Então, eu tenho que filtrar frequências espúrias, frequências que não devem estar circulando ali, da entrada para a saída do inversor, tá? E som também, né? Nós temos ali os tons agudo, o grave, o médio, né? Esses tons, eles são colocados ali por faixas de frequência e também tipos de sinais, né? Se eu tiver um sinal senoidal, eu tenho um determinado tom. Se eu tiver um sinal triangular, eu tenho outro tom. Se for uma onda quadrada, um outro tom. E esses tons são distintos quando mudamos a frequência, né? Eles saem ali do mais grave para o mais agudo. Então, esse estudo de filtros é muito interessante, tem muitas aplicações. Tá? É importante que vocês entendam, né, os conceitos iniciais para desenvolver, obviamente, não apenas em circuitos 2, onde já estamos finalizando aqui, né, o conteúdo, mas nos próximas disciplinas, né, em vários tipos de projeto, bem como sistemas de controle, funções de transferência. Vocês vão cansar aí de estudar aí durante o curso de controle e automação. Beleza? Com relação aqui à definição de filtros, né, que eu passei, passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa, as continhas em dB, decibel, que é ganho, atenuação, amplificação. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram deixar até esse momento? Aqui, tranquilo, professor. Beleza. Os outros, tranquilo aí? Sim. Bom, vou prosseguir aqui. Então, falando um pouco de filtro passa-baixa, né? Um filtro passa-baixa passivo é um circuito que permite a passagem de sinais de tensão e corrente somente para frequências abaixo de um certo limite. Então, ele vai atenuar os sinais cuja frequência ultrapassar esse valor. Tá? Então, ele deixa passar frequências abaixo de um certo limite. Né? Então, passa baixas frequências. Por exemplo, se eu tiver uma frequência de corte de 1 kHz, tá? Na frequência de 1 kHz eu tenho corte, tá?
Se na frequência de 1 kHz eu tenho corte, primeira pergunta, qual é a atenuação em dB? Repetindo, se eu tiver um filtro de passa baixa com frequência de corte de 1 kHz, qual que é a atenuação em dB para essa frequência, para a frequência de 1 kHz? A gente já viu, hein? Lembra lá? Frequência de corte. Tem uma atenuação em dB que nós calculamos. Estava até em negrito. Menos 3 dB? Isso, menos 3 dB. Tá? Então, a frequência de corte do filtro passivo, tá? Você vai lá, você vai projetar um circuito qualquer com uma frequência de corte de, por exemplo, 5 kHz. Em 5 kHz eu tenho uma atenuação que é menos 3 dB. Em 1 kHz, menos 3 dB. Em 100 kHz, menos 3 dB. Em 10 MHz, menos 3 dB. É uma constante. Né? Então, nós temos sempre que ter esse tipo de análise. Né? Pega o gráfico, menos 3 dB. Se cair numa prova, né? Não vai ser comigo, mas pode acontecer futuramente. Dá-se o gráfico do ganho, né? E daí você é pedido ali, né, o valor da frequência de corte. Então, você observa onde dá 3 dB na curva, né, e já pega ali a frequência relativa. Você consegue determinar esse ponto, né, de projeto através do menos 3 dB. Então, é uma forma de análise, né, quando você vai fazer projetos práticos. Filtro passa baixa ideal. Né? Então, aqui, para sinais de frequência abaixo da frequência de corte do filtro, o ganho é unitário, ou seja, o módulo do sinal de entrada é igual ao de saída, beleza? Então, se eu injetar 100 volts na entrada de um circuito, na saída eu vou ter 1 vezes 100, então eu tenho 100 volts. Se eu injetar 10 volts na entrada, na saída, 10 vezes 1, dá 10. Tá? Se for 1 milivolt na entrada, 1 milivolt vezes 1 volt, vezes 1 aqui do ganho, né, adimensional, 1 milivolt vezes 1, adimensional, gera 1 milivolt de saída. Então, independente, né, da amplitude, nós temos que o gráfico do ganho, tá, em dB, será 1. Por quê? A entrada é igual à saída. Certo? Beleza. E o que acontece aqui, ó, para frequências acima do corte? O ganho é zero. Ou seja, o módulo de saída é atenuado até zero. Então, da frequência de corte em diante, né, se eu pegar esse ponto aqui, 10 para entrada, né, V igual a 10. 10 vezes zero, Vs é zero. Né? Se fosse 1 milivolt na entrada, VI igual a 1 milivolt, eu teria na saída 1 milivolt vezes zero, que equivale a zero. Então, teria aí uma atenuação de zero. Só que ele é ideal. Por que esse modelo é o ideal? Porque diz para nós que no instante ômega c, a atenuação já é zero. A atenuação é zero. E isso não acontece. A atenuação não é zero. Nós calculamos a atenuação. Né? A atenuação na prática dá quanto? Menos 3 dB. Tá? Então, nós temos aqui uma atenuação que é de menos 3 dB. Menos 3 dB, a gente sabe que é um valor, né, um valor ali linear, que equivale a 0,707. Foi o que deduzimos aqui, 1 sobre raiz de 2, né?
A gente deduziu anteriormente. Então, eu não tenho zero, eu tenho 0,707, daí começa a decair. Tá começando, tá próximo de 1 ainda. Mas idealmente é zero. Idealmente é zero, tá? Bom, vamos seguir aqui, depois eu faço outros comentários. Então, temos simbologias usuais aí, tá? Para filtros. Temos aqui os sinais, né? 3 sinais aqui, representativos. E um sinal aqui, 2 aqui com corte, e um menorzinho aqui, né? Representando uma baixa frequência aqui, sem corte, tá? Seria a representação do filtro passa baixa, tá? Os 2 maiores aqui cortados, né? E o menorzinho aqui sem corte. Ou então, posso representar aqui por um gráfico aqui quadrado, né, basicamente. Então, tem uma linha do zero até uma determinada frequência, e nessa frequência, zera-se a amplitude, né? Então, tenho um bloquinho aí que representaria esse filtro passa baixo. Bom, aqui a gente começa a analisar filtros passivos, tá? Efetivamente falando. Então, nós temos o modelo do filtro passa-baixa RL. Tá? Então, temos ali em um circuito RL passivo, tá? Como mostrado em 5.2. Vamos lá. 5.2, filtro passivo RL. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Tá? Então, aqui nós temos um filtro passa-baixa real, né? Real, isso é importante. Então, idealmente, nós tínhamos aquele declínio verticalizado. Agora, no circuito real, já não é assim, né? Sempre que a gente fala ideal, estamos desprezando perdas. É que nem o estudo lá do transformador, né? O primeiro tópico aqui que eu trabalhei com vocês. Eu falei no modelo ideal, primeiramente, né? A relação de espiras, potência de entrada igual a potência de saída, rendimento unitário, né? Toda aquela história. Depois partimos para um mundo real, né? Perdas por esterese, perdas Foucault, aquecimento no núcleo. Daí se considera as reações reais, né? Da máquina. Aqui é similar, né, a esse tipo de análise. Então, quando a gente passa a considerar um filtro real, nós temos ali alguns aspectos práticos que não são considerados no modelo idealizado. Para sinais de baixa frequência, o indutor apresenta baixa reatância. Tá? Portanto, o XL é muito menor que o R, e o seu comportamento tende a um curto-circuito. Tá? Então, o que acontece? Frequências baixas, e jogando isso no limite, seria zero, né? Eu teria o quê? Eu teria 2πf, né? 2πf, se eu multiplicar pela indutância, né, que seria o L, 2πfL formando a reatância indutiva, eu tenho uma frequência ali que é zero multiplicando, né? Então, zero vezes qualquer coisa é zero, tá? Portanto, essa reatância seria nula. Uma reatância nula, vocês não tiveram prática ainda, infelizmente, mas se vocês medirem um fio de fora a fora, a resistência dele é zero. Tá? Então, é como se essa reatância indutiva fosse um jumper, uma linha aqui, tá? Apenas um condutor. Ou seja, VE estaria sendo conectado diretamente no VS. Portanto, eu teria a circulação do sinal de entrada para a saída. Tá? Por quê? Porque teríamos um jumper, basicamente. Dessa forma, né? Dessa forma, a maior parcela de tensão de entrada estará sobre o resistor de saída. Podemos dizer que o circuito deixa passar sinais de baixa frequência, né?
Então, se for 0, já vai passar tudo, né? Se for 10 Hz, vai passar 99,9%. Se for 100 Hz, vai passar 99%. Se for 1000 Hz, vai passar 98,9%. Né? Se o corte estiver lá em 5 kHz, deu 10 kHz já não passa nada, passa 0. Tá? Então, o conceito de filtro é nesse sentido. Para sinais de alta frequência, o indutor apresenta alta reatância. Né? Então, esse 2πfL, quando o F tende a infinito, o XL tende a infinito. Né? Se o XL tende a infinito, ele vira um aberto. Então, é como se eu não tivesse jumper mais, é como se eu não tivesse ligação nenhuma da entrada com a saída. Tá? Então, tenho VE aqui e um buraco no lugar do indutor. Então, passa o quê de VE para saída? Nada, tem um buraco aqui, não tem circulação de corrente, não passa sinal. Tá? Portanto, o seu comportamento tende a ser o circuito aberto. Desta forma, a maior parcela de tensão da entrada estará sobre o indutor e a tensão sobre o resistor na saída será muito pequena. Podemos dizer que o circuito impede a passagem de sinais de alta frequência. Tá? E tem que ser assim, né? Por quê? Porque é um circuito do tipo passa baixa. Então, rejeita a alta frequência, né? Rejeita a alta. Então, para esse circuito, olha só, eu tenho um gráfico de ganho e um gráfico de fase, né? Se nós pegarmos aqui a função, né, da saída em relação à entrada, a gente pode estabelecer uma expressão que é um divisor de tensão, né? R sobre R mais XL, que multiplica a tensão de entrada para obtermos tensão de saída VS. Tá? XL é J ômega L. Então, eu tenho J ômega L aqui somando com o resistor, e essa aqui seria a forma retangular. Beleza? O VE aqui está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo. Portanto, eu teria a função de transferência. Tensão de saída por tensão de entrada, né, sinal de saída por sinal de entrada, igual R dividido por R mais J ômega L. Se fatorarmos a expressão dividindo tanto o numerador como o denominador por R, temos o seguinte. Divide-se aqui, né, por R em cima e embaixo, e fica, portanto, 1 dividido por 1 mais J ômega L sobre R. Tá? Então, o que acontece? A minha função de transferência para o filtro passa abaixo do tipo RL, já fatorada, é 1 dividido por 1 mais J ômega L sobre R. Esse daqui é o nosso H de ômega. Tá? É a função de transferência. Sabemos que a função de transferência, né, é um número complexo e o ganho de tensão é o módulo da função de transferência na forma polar, e além do ângulo, né, que seria a fase do sistema. Para determinarmos o módulo de um número complexo, conforme citei no começo da aula, utilizamos Pitágoras. Né? Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, extrai a raiz, tem o módulo. Se eu quiser o ângulo, né, que representa a fase, eu faço o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real do número. Beleza? Então, quero determinar o módulo. Módulo de H de ômega é igual ao ganho de tensão GV. Portanto, no numerador eu tinha 1, né? Esse 1 tem J? Não. Então, ele é a parte real. Fica 1 ao quadrado mais, se não tem J, 0 ao quadrado. Extrai a raiz de 1, né? Vai dar 1. Na parte de baixo, ó, eu tenho real. Real, 1 ao quadrado,
mais J, né, que é imaginário. Ômega L sobre R ao quadrado. Tá? Então, o módulo vai ficar dessa forma, né? Raiz quadrada de 1 dividido por 1 mais ômega L sobre R ao quadrado. Tá? Esse é o ganho de tensão. Tá. E a fase, né? Como fica a fase? A fase é o arco tangente, ou tangente a menos 1, né, na calculadora, do quociente da parte imaginária pela parte real. Então, no numerador, o imaginário é quanto? O imaginário é 0, o real é 1. Então, arco tangente de 0 sobre 1, menos, né, porque é uma divisão, arco tangente de ômega L sobre R dividido por 1. Então, dá 0 menos arco tangente de ômega L sobre R. Tá? Como ficou 0 menos o arco tangente, portanto, a expressão para a fase de um filtro passa baixa tipo RL é menos arco tangente de ômega L sobre R. Falando da frequência de corte, olha só que interessante. Conceito básico definido no começo da aula. Na frequência de corte, nós temos que o ganho de tensão é 1 sobre raiz de 2. Tá? 1 sobre raiz de 2 é 0,707. Tá? Portanto, a raiz 1 sobre raiz de 2 tem que ser igual à minha expressão do ganho. Tá? Para eu descobrir o corte, né, eu elevo os dois lados ao quadrado, mato essas duas raízes, né, simplifico. Daí vai ficar meio igual esta razão, passo aqui, faço um manejo matemático, inverto dos dois lados, né, fica 1 mais ômega c L sobre R, tudo isso ao quadrado igual a 2. Ômega c por quê? Porque vai ser a frequência de corte, né, em radianos por segundo. Passo 1 que estava somando para o outro lado, subtraindo, vai ficar 2 menos 1 dá 1, né? Tiro esse quadrado no outro lado no formato da raiz, que vai dar 1. E aí eu faço o quê? Eu isolo o ômega c, né? Então, passo o R multiplicando e o L dividindo. Portanto, o ômega c, frequência de corte, equivale a R dividido por L. Tá? Na frequência de corte, ômega igual a ômega c, a fase será arco tangente de ômega c vezes L sobre R. Portanto, menos arco tangente de R sobre L vezes L sobre R. Corta L com L, corta R com R, fica menos arco tangente de 1. Qual tangente que dá 1? Tangente de 45. Tá? Então, chegamos aqui, que a frequência de corte, né, ômega c, será equivalente a uma fase de menos 45 graus. Beleza? Então, curva característica para esse filtro. Olha só. É o que eu citei, né? Ó. Então, a curva ela começa do 1. No ômega c, não está em 0. No ideal, caía para 0, né? Era vertical. Vinha em 1, ômega c, 0. E ficava em 0. Aqui não. No filtro real, está em 1. Começa já a ir decaindo quando se aproxima do ômega c, mas ainda bem próximo de 1, né? E no ômega c é 70,7%, tá? Do valor máximo da entrada. Depois desse valor, começa-se a ter um decaimento mais rápido, né? Mais abrupto aqui. Até uma frequência aqui que tende ao infinito, né? Lá no infinito, o sinal que vai ser transferido para a saída tende a 0 de amplitude. Tá? Essa daqui é a curva do ganho. Mas nós temos também a curva da fase. E nós vimos, né, deduzimos ali matematicamente, que a curva da fase será inicialmente 0,
tá? Para baixas frequências. Conforme eu vou aumentando a frequência, começo a ter um adiantamento, né, do ângulo de saída. Eu posso ter aqui menos 10, menos 20, menos 30 graus, e na frequência de corte eu tenho menos 45. Beleza? Beleza. E lá no infinito? Lá no infinito, significa que minha reatância indutiva, como ela é diretamente proporcional à frequência, ela é infinita. Se eu dividir infinito por R, dá quanto? Dá infinito, né? Infinito é um número muito grande. Se eu dividir infinito por 10 ou infinito por 10 milhões, a mesma coisa, sempre dará infinito. Porque infinito não tem como nós dimensionarmos, é apenas um número infinito, né? Então, o infinito, para o arco tangente, equivale a 90. Tá? Se eu tirar a tangente de 90, dá infinito. Só que por que menos 90? Porque lá na fórmula era menos arco tangente. Tá? Então, menos arco tangente, o resultado do arco tangente dá 90. Então, é menos 90 graus. Beleza? Então, para frequências próximas ali ao corte do filtro, eu tenho 45 graus negativo. Para frequências extremamente elevadas, eu tenho algo próximo de menos 90. Aqui é feita uma análise do ganho, né, para frequência igual a zero. Tá? Então, quando eu tenho a frequência igual a zero, o ganho ele acaba sendo unitário. Frequência igual a frequência de corte, nós temos ali 70,7%, conforme eu disse, e frequência tendendo ao infinito, o ganho tende a zero. E para fase, da mesma forma, né, conforme eu comentei agora. Isso daqui é legal, é importante, conforme eu falei para vocês, né? Eu posso fazer o traçado aqui da curva de resposta do ganho em dB, tá, para o filtro. Isso daqui é muito comum, tá, essa curva aqui. Então, eu pego o filtro passa baixa do tipo RL usando uma escala logarítmica, em dB, tá, decibéis. Então, eu tenho aqui, ó, ele começa em zero. Em zero. Ômega C, ele é menos 3 dB, conforme já estabelecemos, né? Se eu substituir lá a frequência por 10 ômega C, eu tenho um decaimento aqui de menos 20 dB. Se eu substituir agora por 100 ômega C, eu tenho menos 40 dB. Se eu substituir por 1000 ômega C, eu tenho quanto? 10 menos 20. 100 menos 40. 1000 menos 60. 10.000 menos 80. 100.000 menos 100. E assim vai. Tá? Então, decaimento de 20 dBs. Tá? A gente fala 20 dBs por década, né? Cada aumento aqui de 10 vezes, né, na frequência, nós temos um decaimento do ganho de 20 dB. Desculpe, turma. Pela curva de resposta em frequência para o ganho em dB do filtro passa baixa, podemos perceber que após a frequência de corte, cada vez que a frequência aumenta um fator de 10, o ganho diminui 20 dB. Dizemos que há uma atenuação de 20 dB por década de aumento da frequência, conforme eu já disse. Também podemos usar uma aproximação do gráfico, né, da figura acima, através de retas, chamadas assíntotas. O gráfico de resposta em frequência aproximado por retas assintóticas é chamado diagrama de Bode. Tá?
Então, esse diagrama ele é representado aqui na figura 5.5 para o filtro passa baixa. Tá? Então, o diagrama de Bode ele vem com retas assintóticas, né? Então, a gente representa aqui, ó, tem uma reta, né, que seria a condução do sinal de entrada para saída, que fica em zero. Portanto, o ganho em dB é zero. Ah, professor, por que o ganho de dB é zero? A gente fez o caso lá do miliwatt, né? A tensão de saída é igual à tensão de entrada. Se eu fizer log, como Vs é igual a VE, né, eu posso fazer V dividido por VE dá 1, dentro do log. Log de 1, base 10, dá quanto? 10 elevado a que número dá 1? 0. Tá? Então, eu tenho 0 dB até a frequência de corte, é uma reta aqui, depois eu venho com a assíntota. Tá? Essa assíntota é uma reta aqui que vai ser tangencial à curva, né? Então, eu faço uma assíntota nesse sentido aqui, né? Uma reta aqui que vai ser tangente à curva lá no infinito. Tá? Então, perceba, eu começo a ter uma inclinação, né? Um coeficiente angular aqui no ômega c. Se eu traçar uma reta aqui, ó, daqui para o infinito, lá no infinito, tá? Essa reta assintótica, ela vai tocar essa curva aqui de decaimento dB, tá? Por isso que são as assíntotas, né? Elas são retas que tocam a curva no infinito. Beleza, turma? Alguma dúvida até aqui? Que tranquilo, professor. Tranquilo? Bom, vou falar rapidamente aqui do filtro RC, e daí na próxima aula, amanhã, a gente faz algumas simulações aí. Bom, então, de uma forma resumida, o filtro passa-baixa RC, ele será representado por um capacitor, né, e um resistor. Só que a posição, né, seria o capacitor na saída e o resistor na entrada. Lá para o RL era o indutor na entrada e o resistor na saída. Então aqui muda um pouco. Sinais de baixa frequência, a reatância capacitiva, ela passa a ser extremamente alta, né? Por quê? Pensa assim, uma frequência zero, né? Como a frequência está no denominador do XC, 1 dividido por zero tende ao infinito, né? Então é como se eu tivesse um aberto aqui. Se está aberto, a tensão de entrada passa para a saída, tá? Então não tenho grandes perdas aqui, né? Não tenho uma atenuação. Agora, se eu tenho altas frequências, o XC é basicamente 1 dividido por uma função da frequência, no denominador. Então, se a frequência agora tende ao infinito, a reatância capacitiva tende a zero. Então, aqui eu tende a um curto-circuito. Tá? Curto-circuito, se eu medir essa tensão no curto, é uma tensão que tende a zero. Belezinha? Então, de forma resumida, é isso. Fazendo o ganho em fase, nós temos da mesma forma o divisor de tensão, só que agora o numerador aqui está o nosso XC. V multiplicando passo dividindo para chegar na função de transferência. E eu posso fazer aqui, nessa função de transferência, eu posso fazer a fatoração, né? Então, eu pego aqui, se a gente fatorar essa expressão, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por R, nós iremos ter aqui 1 dividido por J ômega RC, tá? Aqui embaixo, teremos 1 mais 1 sobre J ômega RC. Tá? Então, fazendo aqui essa simplificação, chegamos em ganho de tensão, Vs por Ve, igual a 1 dividido por 1 J ômega RC. Certo?
Bom, peço um minutinho para eu conectar o carregador no notebook e já retorno aqui com vocês. Retomando a análise, temos nossa função de transferência, H de ômega equivalente a 1 dividido por 1J ômega RC. Fazendo o módulo, é Pitágoras em cima e embaixo, né? Então, nós teremos basicamente raiz de 1 mais ômega RC quadrado no denominador. E a fase seria o quê? Seria 0 menos arco tangente de ômega RC. Né? Então, eu iria dividir por 1, que seria a parte que é A, mas dá ômega RC, né? Efetivamente falando. Então, frequência de corte é quando eu tenho 0,707. Né? Então, eu faço igual aqui, né? 1 sobre raiz de 2, com a expressão do ganho. Isolando o ômega C, eu faço aqui os procedimentos, né? Inverto a função, de forma bem análoga ao que foi feito antes, né? 1 está somando para subtraindo, vai ficar 2 menos 1 que dá 1, extrai a raiz para tirar o expoente, isolo o ômega C. O RC está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então a frequência de corte equivale a 1 dividido por RC. Tá? Se eu substituir aqui, né, no arco tangente, eu sei que arco tangente de ômega C vezes RC equivale, né, para a frequência de corte, 1 sobre RC vezes RC. Então, simplifica, menos o arco tangente de 1 dá menos 45 graus, mais uma vez, né? Então, perceba, olha só. Quando substituo aqui frequência por zero, o ganho de tensão é unitário. Tá? O que acontece, né? Se o ômega é zero, o XC tende a infinito. Então, se eu pegar a fórmula aqui, esse daqui é o gráfico, né? Então, quando tende a zero, a frequência, né? O que acontece? Isso daqui, esse produto dá zero. Se eu dividir 1 por raiz de 1 mais zero, mesma coisa de 1 dividido por raiz de 1, que dá 1. Tá? Então, a gente consegue, substituindo aqui os valores do ômega na fórmula do ganho, obter essas relações, tá? Então, para zero dá 1 o ganho, para ômega C dá 1 sobre a raiz de 2, conforme já deduzimos, e para infinito dá zero, tá? E fase da mesma forma. Então, ômega é igual a zero, nós temos um alfa, que é arco tangente de 0 graus, que dá zero. Eu tenho ômega igual a ômega C, então o alfa acaba sendo arco tangente de 1, né? Ou, portanto, menos 45 graus, porque, por ser menos arco tangente. E ômega tendendo a infinito, alfa igual a menos arco tangente de infinito, portanto, menos 90 graus.
Então, as formas de onda que representam a variação do ganho de tensão e da fase em função da variação de frequência para um filtro passa baixa, RC, são apresentadas abaixo. E se vocês repararem, ó, ganho, né, ganho de tensão. E aqui a curva de fase. No gráfico mesmo. Então, eu fiz um filtro passa baixa RL. Você tem esse ganho de fase, né? Você tem o ganho de tensão e tem aquela curva de fase. Fiz um filtro passa baixa RC. Então, mesma curva. Então, o que mudou? Os elementos passivos, mas a curva de resposta é a mesma. Vai mudar no ômega C, muda a harmonia, né? Uma envolve indutor e outra envolve o capacitor. Uma é uma divisão e a outra é a razão ali do produto dos elementos. Mas é tranquilo. Não tem muita diferença, né? Não tem uma diferença adicional em relação a isso. Se a gente pegar aqui a curva de resposta, também tem um decaimento de 20 dB por década. Tá? Assintótica da mesma forma. Então não tem uma grande diferença em relação aí ao comportamento do filtro, né? A não ser dos elementos aqui. No caso, a gente utiliza RC, né? Ou RL, aí, os tipos de filtro, né? Mas os dois, em termos de resposta em frequência, eles apresentam a mesma característica. Beleza, turma? Perguntas? Tranquilo? Bom, então vou finalizando aqui esta aula, nossa aula de hoje, tá?